Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, minisséries, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu a'lam. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Supões que os companheiros da caverna e do Ar-Raquim sejam entre nossos sinais algo de admiração? إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Quando os jovens se abrigaram na caverna e disseram: Senhor nosso, concede-nos misericórdia de tua parte, e para nós dispõe retidão em tudo que nos concerna. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Então, na caverna, estendemo-lhes um véu sobre os ouvidos durante vários anos. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Em seguida, despertamo-los para saber qual dos dois partidos enumerava melhor o tempo em que lá permaneceram. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Nós te narramos sua história com a verdade. Por certo, eles eram jovens e criam em seu Senhor e aos quais acrescentamos orientação. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukhari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que a paz de Deus esteja convosco. Vamos, inshallah, hoje continuar e completar as histórias da Surata do Kahf, da Surata da Caverna. Que a gente falou que essa Surata, Allah subhanahu wa ta'ala contou para nós 4 histórias. E cada história dessas histórias fala sobre uma tentação que pode desviar o ser humano nos últimos tempos, que vai ter muitas tentações, que a vida vai ser enfeitada, vai cada vez ficar mais bonita, engana mais pessoas, e muitas pessoas irão cair nessas tentações. Mas para nós, quando lemos essas revelações, esses textos, essas orientações que o nosso Criador passou para nós, e a gente fica atentos, a gente não vai, inshallah, cair. A Surat al-Kahf tem também uma vantagem. Quem, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, quem lê essa surata toda sexta-feira, ele vai ser salvo da grande tentação dos últimos tempos, que é o falso Messias, que ele vai aparecer como um grande sinal do dia do juízo final, o Masih ad-Dajjal, o falso Messias, que ele vai ser uma grande tentação, uma tentação muito grande, que muitas pessoas eles vão seguir esse falso Messias, porque ele tem poder, tem dinheiro, tem paraíso nele. O que as pessoas querem nessa vida? Eles param de pensar
no paraíso que Deus preparou para as pessoas após a morte. Eles pensam concentrar aqui, eles querem um paraíso aqui, ele tem tudo que esses seres humanos eles querem. Por isso, quem lê esse surata, todas as sextas-feiras, aí ele vai ser, inshallah, se Deus quiser, vai ser salvo dessa tentação. E dentro dessa surata tem 4 histórias que Allah subhanahu wa ta'ala contou para nós sobre os 4 fatores, tentações que podem ser tentações que o ser humano pode cair. Hoje nós vamos falar sobre a história do povo da caverna. Então Allah subhanahu wa ta'ala escolheu 4 histórias e colocou numa surata. A surata quer dizer como se fosse cada surata no Alcorão como se fosse uma casa separada do outro, que tem surata vem do sur. O sur, aquele parede que fica ao redor de um prédio, uma fazenda. O nome dele é sur, né? Porque ele cuida, circula todas as coisas que eles ficam dentro. Aí cada surata, Allah subhanahu wa ta'ala deixou como se fosse uma casa que tem muralha, sur. Por isso foi chamada surata. Aí, dentro também dessas 4 histórias, escolheu uma para ser mais destacada entre essas 4 histórias também, que pegou essa história e colocou o título da surata em nome dessa história, que é a caverna, o povo da caverna. Então, essa surata foi chamada surata da caverna, por causa dessa caverna e desse povo e desses jovens que eles fugiram de uma situação complicada, uma perseguição que um rei injusto naquela época fazia com eles. Eles são 3 jovens. Allah subhanahu wa ta'ala citou isso, ele chamou a nossa atenção a juventude deles, que eles 3 pessoas ou 3 jovens, fitya, o árabe fala fitya quer dizer adultos, né, pessoas jovens, que eles sofreram uma perseguição de uma rei injusto, que ele queria, quando eles testemunharam que Deus é o único, seguiram o caminho da senda reta, e o rei naquela época ele ficou chateado, aí ele queria que eles voltassem para a religião dele que ele seguia. Aí eles não aceitaram. Os explicadores do Alcorão dizem que eram jovens que eles têm boas condições, eles financeiramente, eles eram filhos de grandes famílias naquela época, mas mesmo assim eles deixaram toda essa vida confortável, deixaram tudo e fugiram por causa da religião. Isso que é o foco da história, que é uma tentação, porque muitas pessoas hoje e em qualquer época podem ser perseguidas por causa da religião. Isso aqui é o foco, que é uma tentação. E você vai fazer o quê? Talvez venha uma pessoa injusta, queira que você seguir um caminho ou deixar da sua crença ou fazer. Pode ser, né? Pode ser ou pela força ou pelas outras coisas, outras maneiras, né? Querer de uma forma ou outra que você deixar a sua religião. Aí seguir qualquer. E hoje também está sendo muito difícil também seguir a religião. Não pela força, né? Ninguém assim fala, tem uma arma pedindo para as pessoas não seguir. Mas hoje, como eu falei para vocês, a vida, as coisas que
que o enfeite da vida enganou muitas pessoas. Aí ele fica enganando as pessoas e acabam desistindo, porque a religião, no final, é um caminho que você uma subida, que é difícil, nem fácil. Porque você tem que sacrificar muitas coisas, tem que abrir mão de muitas coisas para continuar na sua vida religiosa e espiritual. Então, nem qualquer pessoa pode fazer isso. Muitas pessoas preferem ficar assim, muito no caminho que é mais fácil, que não tem esforço, não tem... Eles querem seguir o desejo, eles querem atender todos os desejos que eles têm do corpo. Aí eles ficam aí porque a religião exige, às vezes, você... A religião não deixa você sem atender seu desejo, mas ele organiza o seu movimento na vida. Ele organiza, não deixa você assim aberto assim para você fazer qualquer coisa que é no final um caminho saudável. A gente sabe que a vida saudável não é fácil também, sim ou não? Se você quer ter uma vida saudável, você não pode comer qualquer coisa, você não pode comer assim, praticar todas as coisas que você quer. Sempre você tem um caminho limitado. Para manter uma saúde boa, para ter uma vida saudável, você tem que seguir regras, né? A religião é assim, parece uma coisa assim, difícil, mas na verdade é uma coisa que traz para nós uma felicidade e traz para nós uma paz interior, que traz para nós um conforto e para o resto da vida, não é para uma época na vida. Então, a religião cuida de você a vida inteira, não cuida só uma parte e a outra parte. Não, até o fim da sua vida você vai ter uma vida espiritual boa e vai ser um ser respeitado desde o início até o fim da sua vida. Conheça o Islã. A neblina está se dissipando. O conhecimento vai se revelando. Breve resumo sobre o Islã. Muçulmanos, como cristãos e judeus, se consideram descendentes espirituais de Abraão. 1,5 bilhão de pessoas do mundo são muçulmanos. 250 milhões são árabes e mais de 1,2 bilhão não são árabes. Há muçulmanos chineses, europeus, muçulmanos norte-americanos e muçulmanos latinos. Uma pessoa em cada 5 neste mundo é muçulmana, razão suficiente para aprender sobre o Islã. É importante perceber que o Islã não é apenas uma religião, mas um modo completo de vida. Não é algo que só fazemos nas sextas-feiras, se estende ao trabalho, nossas famílias, nossas comunidades e nossos amigos. Linguisticamente, em árabe, a palavra Islã tem suas raízes na palavra Salaman. E dessa raiz, temos 3 palavras diferentes, com 3 significados diferentes. A primeira é submissão, a segunda é pureza e a terceira é paz. Submissão, pureza e paz. Surpreendentemente, a palavra Islã, em islâmico, carrega esses 3 significados. A palavra Islã significa, em islâmico, que qualquer pessoa que se submete ao desejo de Deus e o adora com pureza, sem qualquer associação com Deus, adora somente a Deus. Deve viver em paz e harmonia nessa vida e na que está por vir. Portanto, a palavra muçulmano na língua árabe não significa ser literalmente um seguidor do profeta Mohammed. A palavra muçulmano literalmente significa alguém que se submete ao desejo de Deus e adora somente a Deus. Os muçulmanos sentem que estão em harmonia com o universo, pois o Alcorão mencionou várias vezes que tudo ao seu redor se submete às leis de Deus e o adora, enquanto eles também adoram e se submetem a Deus. Não reparas, acaso, em que tudo quanto há nos céus e na terra glorifica a Deus? Inclusive os pássaros ao estenderem as suas asas? Cada um está ciente do seu modo de orar e louvar.
E Deus é sabedor de tudo quanto fazem. O Alcorão reforça o fato de que viver num universo de adoração onde cada ser adora a Deus da sua maneira, que pode não ser compreendida pelo homem. E agora, vamos responder as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores, sob supervisão dos teólogos islâmicos do Brasil. Respondendo às perguntas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuando o nosso programa perguntas e respostas, hoje diretamente da Mesquita Salahuddin, na Liga da Juventude Islâmica, Mesquita do Paris, estamos respondendo algumas perguntas que foram nos feitas. A primeira pergunta é: por acaso, existe proibições, das proibições no Islã, existe algumas exceções, por exemplo, no consumo da carne de porco, quando não há outro tipo de alimento, né? Nós acreditamos, nós muçulmanos, que quando Deus proíbe algo, Ele só proíbe com benefício do ser humano, tá? Mas existem exceções. Uma das exceções, o Alcorão fala que na Surata 2, na Surata 5, diz o seguinte: foi vedado para vós o consumo da carne de porco. O consumo da carne de porco. No versículo fala: Famaniturra, quem foi obrigado, foi forçado, não existe outro tipo de alimento a não ser aquela carne de porco, ghairi baghin wala adin, sem que ele exagere e nem transgrida, é permitido ele comer. O que significa? Se no momento ou situação que a pessoa se encontra não tem outro tipo de alimento a não ser a carne de porco, é permitido então o muçulmano comer daquilo para manter a sua vida, para manter-se vivo. Não quer dizer, ele diz, olha, tem salada, tem alface, tem tomate, tem arroz e tem carne de porco. Agora a carne de porco torna-se obrigado para ele, não torna-se obrigado para ele carne de porco, porque tem um outro alimento. Mas num caso que só tem aquilo que Deus proibiu de fato, e se ele não consumir aquilo, ele vai morrer, ou vai ficar pior, vai ficar doente, nesse caso é permitido ele consumir aquilo da mesma proporção que vai lhe manter vivo. Simplesmente. Isso serve em tudo, porque quando Deus proíbe algo, Deus proíbe em geral, mas abre as exceções. E na religião islâmica, nós chamamos Daruratul Khams, as 5 necessidades, que o propósito das proibições são manter a vida, a razão, a saúde física e mental, a honra e a religião. Quando uma dessas 5 coisas estão ameaçadas, é permitido então o muçulmano descumprir aquilo que Deus ordenou, ou cumprir ou fazer aquilo que Deus proibiu, quando é para manter a vida, a saúde física e mental, o seu patrimônio como um todo, a sua honra, a sua religião. A segunda pergunta que foi nos feita: qual é a diferença entre salat e dua? Qual é a diferença entre a oração, o ritual, e a súplica? Bom, a oração em árabe, salat, literalmente quer dizer dua, súplica. Mas no contexto islâmico, salat significa, são ações específicas, com frases específicas, e em momentos específicos. Tem seus horários, a sua forma de fazer no momento certo. Isso é a oração. Já dua significa súplica, significa rogar, pedir algo para Deus. Isso não tem momento específico, nem frases específicas. Não precisa estar com ablução, nem em direção à Qibla. Não precisa nem falar em árabe. Pode ser qualquer idioma. Não precisa ser na mesquita, qualquer local. Então o salat tem ler a surata da abertura no começo, falar Allahu Akbar antes, fazer os movimentos de curvar, se inclinar, tem que seguir esse ritual em horários específicos, momentos específicos. Já a súplica você pode pedir para Deus em qualquer momento, em qualquer idioma, e aquilo que você quiser. Conheça o Islã.
الله Agora continuamos com o Sheikh Ahmad Mazloum contando a história de uma forma inusitada do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Testemunho que não há divindade além de Allah e testemunho que Muhammad é seu mensageiro, o enviado como misericórdia para todo o universo, para toda a humanidade. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado: قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. A tradução aproximada: com efeito, sabemos que o que eles dizem te entristece. Muhammad, com efeito, sabemos que o que eles dizem te entristece. E por certo, não é a ti que desmentem, mas é aos versículos de Allah que os injustos negam. Eles não desmentem a ti, não estão a crer que você é mentiroso, mas eles não querem se curvar, não querem crer nos versos que Deus revela a ti. E com efeito, outros mensageiros antes de ti, Muhammad, foram desmentidos, e eles pacientaram ao serem desmentidos e foram molestados, até que nosso socorro lhes chegasse, e não há quem troque as palavras de Allah. E com efeito, chegaram-te alguns informes dos outros mensageiros. Estes versos em Surat Al-An'am, versículo 33 e 34. Alguns dos versos que foram revelados ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ainda quando ele estava em Meca, e ainda quando era perseguido e molestado após publicar a mensagem. Por isso falamos sobre as lições de o Alcorão Sagrado ter sido revelado aos poucos, conforme os acontecimentos. Vejam como esses versículos consolam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é um ser humano, um mortal. Ele não é Deus, ele não é divino. Ele é um ser humano a quem Deus elegeu como mensageiro, assim como Deus elegeu a Jesus, a Moisés, a Noé, a Abraão e a tantos outros mensageiros. Então, Allah subhanahu wa ta'ala revela ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aos seus companheiros e a todas as pessoas, todos os muçulmanos que seguirem esse caminho, que devem ter paciência quanto àquilo que irá ocorrer com eles neste caminho. Vamos falar hoje sobre os meios seguidos pelos idólatras de Meca para conter a transmissão da mensagem. Como os idólatras em Meca perseguiram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os muçulmanos. E a partir desses episódios, nós queremos extrair lições para as nossas vidas. Nós falamos que a revelação do Alcorão se deu aos poucos e quando o profeta era perseguido, vinha a ordem para que ele tenha paciência, para que ele siga isso para que ele tenha nisso uma lição. E assim também, quando ele governou, Deus revelou para ele para que ele governe com justiça. Quando ele
acabou por ter triunfo na sua missão, Deus Altíssimo seja também o orientou para ser justo. Porém, nesta época estamos a estudar uma época em que há perseguição, há moléstia contra aqueles que são monoteístas e muçulmanos. Então, vamos enumerar os meios que foram seguidos pelos idólatras de Meca para conter o crescimento da mensagem de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou para conter a transmissão da mensagem de Deus para o povo de Meca e, consequentemente, para toda a humanidade. O primeiro desses meios, a primeira maneira que eles encontraram para tentar conter a transmissão da mensagem foi a tentativa de acordo. A tentativa de acordo se deu com o tio do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, e com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, também. Por que eles tentaram um acordo com Abu Talib? Porque Abu Talib cuidava de seu sobrinho, protegia o seu sobrinho na transmissão da mensagem. E é da sabedoria de Deus Altíssimo seja, e do decreto de Deus Altíssimo seja, que Abu Talib não era muçulmano, mas tinha a plena convicção de que Muhammad dizia a verdade. Deus é maior. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.